Boa noite, moçada. Nós estamos agora perto de terminar, né, sobre o imperialismo da Europa em cima da Ásia, Oceania e África, e agora nós vamos para a África. Eu fiz um esqueminha, como eu fiz na aula passada, até uma parte, e depois, porque o que eu quero, o contexto histórico, depois na live, eu vou perguntar e querer entender em que processo de entendimento que vocês têm, que eu acho que não é diferente já do que eu estou pensando, não. Todos vocês já conhecem muito bem. Então, aqui eles começam assim. A África, a partir da segunda metade do século XIX, eles tiveram, então, acabam mandando para a África católicos e protestantes com, claro, os europeus, né, com o intuito de quê? Missões religiosas e expedições exploradoras. Dá para a gente entender a tática, que é muito semelhante. É muito semelhante em todo o tempo, a maneira com que eles fazem, em qualquer continente, é sempre a mesma tática, e só que cada lugar tem uma reação diferente. Claro que essas nações mais ricas e com desenvolvimento do mercado interno, elas acabam saindo mais rápido dessas expedições e desse imperialismo, né? Então, o primeiro objetivo nesse início era o quê? Principalmente por parte dos missionários que acabam chegando, era difundir a fé cristã e propagar um modo de vida do europeu em cima, aqui no caso, da África. E eles vêm com aquele modo assim, eles recusam o escravismo, mas acaba tendo uma servidão assalariada, que é o modo de ver, a nomenclatura só que muda. Porque depois vocês vão ver, quando aqui na parte onde fala da Bélgica, onde o rei da Bélgica, o que eles fazem, dá para entender então que é só uma servidão. Acaba depois essa servidão com o rei da Bélgica nem virando servidão, não. Eles voltam a ser literalmente escravos mesmo. Então, fica parecendo assim, uma coisa muito arrumadinha, muito bacana o que eles estão fazendo. Eles se adequam um pouco, eles aprendem algumas coisas para tentar, e eu vou falar uma palavra até forte, mas para tentar seduzir. E eu não tenho outra palavra mesmo a não ser essa a priori. E acaba então, devido à artimanha e à maneira com que eles agem, alguns acabam adotando até esses costumes ocidentais, tá? E muitos desses costumes, no caso até roupas, alguma coisa dessa natureza, completamente inadequado até para o clima. No caso aqui do Brasil, você pode ver em pleno Nordeste, o povo começa a usar aquelas vestimentas bem europeias, que não condiz de maneira nenhuma com nada que a gente tem, principalmente de um clima tão tropical, né? No nosso caso. E essa função, agora eles vêm com uma função, e essa função vai ter um objetivo. Então, a função, agora eles já começam a querer demonstrar alguma coisa. Então, uma função, qual tipo de função? Desvendar a geografia local, eles começam a averiguar os recursos naturais e começam a identificar os costumes. Com qual objetivo? Abrir caminho para a conquista. Isso aí fica extremamente claro. É como se chegar sorrateiramente em alguma coisa até o ponto de você realmente conseguir aquele objetivo
que você quer. E aí, então, eles citam que com o fim do tráfico, eles não extinguem de maneira nenhuma as antigas rotas comerciais, então isso continua. O comércio humano acabou sendo substituído pelo comércio de elefantes, por causa do marfim, né, que o elefante tem, pelo azeite dendê e o amendoim. E esses chefes africanos, as atividades constituíam a principal forma de produtos, porque era um tipo de escambo. Eles faziam isso, em troca recebiam arma de fogo, bebida alcoólica, é a velha história. E, posteriormente, eles acabam sendo substituídos pela moeda. Ou seja, vão parar de fazer graça e agir como gente grande. E aí, então, as coisas ficam literalmente complicadas. Olha aqui. Acerca da crescente presença dos europeus no continente até meados do século XIX, os líderes africanos ainda detinham o controle do comércio em seus territórios. Ele deixa claro, até meados do século XIX, eles ainda achavam que estavam detendo o controle do comércio. Mas aí o que acontece? Nas décadas finais desse século, claro, né? Porém, os comerciantes, esses estrangeiros, interessados sobretudo na grande riqueza mineral que existia na África, qual deles? Ferro, diamante, ouro, prata, eles acabam começando a negociar o direito de circulação de posse dessas terras. E aí depois, vergonhosamente, o que é de praxe demais, acabam acontecendo o que? A chamada Conferência em Berlim, né? Mas antes disso, o que acontece? No Congo e na África Ocidental, chefes e reis locais assinaram um tratado com exploradores, como o francês Pierre de Brazza e o inglês Henry Morton, o principal europeu a mapear a navegação do Congo. A partir de 1880, as missões religiosas foram definitivamente superadas pelas expedições comerciais e militares. Aí é só um abraço, aí acabou de vez por todas. E aí eles vão fazer a tal conferência em Berlim, que foi de 1884 até 1885, aonde Portugal, França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Inglaterra e África do Sul, eles acabam então em reuniões diplomáticas que resulta nisso, nada mais que isso é o quê? Vamos pegar o território de vocês e quem está decidindo isso aí, olhem quem são. Vão decidir agora mapear a África para cada qual tomar conta. É uma coisa assim que é difícil de entender, né? Principalmente porque nós também passamos algo tão nojento, né? A conferência tinha seus principais propósitos: combater a escravidão e estender a liberdade do livre comércio e navegação na África, definindo as zonas de atuação de cada país. Na prática, por trás dessa suposta missão colonizadora, assumida publicamente pelos países imperialistas, estavam ocultos interesses o quê? Econômicos e geográficos. Mas isso aí não precisava nem falar. Isso aí, de antemão, todo mundo já sabia no que poderia dar. Nós já estamos falando de século XIX. Então, dá para entender quais as intenções desses grandes impérios, principalmente pela disputa, né? Então, o capitalismo está em franca ascensão. Então, não tem como. E essa partilha da África acaba tendo início em 1876, com a posse do Congo. Agora, prestem atenção o que esse homem é capaz de fazer
e fez durante muito tempo. O rei da Bélgica, que era Leopoldo II, ele cria uma associação internacional africana e um grupo de estudo do Alto Congo. Com qual objetivo? Com o objetivo declarado de promover ações humanitárias e expedições científicas na bacia do Congo. Agora, olha o que esse homem é capaz de fazer. E ele, ao assumir a propriedade particular da região, esse rei belga instaurou aí um regime lucrativo e violento do continente africano. Os congoleses, incluindo até as crianças, eram forçadas a trabalhar sem remuneração, o que caracterizava um regime de escravidão. Os trabalhadores que não cumprissem as ordens eram violentamente castigados e muitos chegaram até ter a mão mutilada. No início do século XX, as atrocidades cometidas pelo rei Leopoldo II, ela acaba chegando ao conhecimento do mundo ocidental. E aí, em 1908, ele acaba sofrendo aí pressão de tudo quanto é lado, interna, externa, e ele acaba cedendo seus controles aos domínios privados do Estado belga. E aí, olha para você ver, ainda assim, contudo, diante disso tudo, ele cede, mas ele recebe uma generosa indenização, acreditem. Contudo, essa transição governamental não melhorou em nada, obviamente, a gente ia saber disso, as condições de trabalho dos congoleses. E aí, então, dizem os estudiosos que mais de 9 milhões de pessoas tinham sido mortas dentro desse período. E o Estado, então, acaba mudando só a política de atuação, ou seja, o chicote, aquele que eu sempre falo, só acaba mudando de nome. E aí, dessa conferência de Berlim, que eles fazem toda essa transação com essas fronteiras artificiais, dessas potências imperialistas, eles não consideram minimamente a ampla gama de aspectos políticos, sociais e culturais da população africana envolvida. A África, claro, que era formada por inúmeros grupos étnicos que viviam em diferentes formas de organização políticas, e essas novas fronteiras uniram em uma colônia povos tradicionalmente inimigos, ao mesmo tempo que separavam comunidades, povos aliados, em colônias distintas. E aí na página 20, vocês vão ter toda essa referência, tá, de como que era em cada ano, com as suas legendas, muito bacana. E aí depois eles entram, então, qual foi a resistência africana. E nós já assistimos filme, nós já vimos muita coisa, então acredito que vocês vão ter facilidade demais, tá? Um abraço.